Temos acompanhado a volta de muitos ítalo-brasileiros, os quais viviam na Itália e que retornaram para o Brasil. Acompanhamos aí em vídeos, no YouTube. É muito interessante isso, os motivos práticos e pessoais, certamente eles mesmos já explicitaram no seu conteúdo, mas há outra coisa a qual atinge a todos nós e que talvez estejamos, digamos assim, deixando um pouco de fora. A gente precisa fazer uma análise um pouco melhor, porque nem mesmo nós estamos nos dando conta disso. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo aqui. Já deixa a sua curtida, ativa o sininho das notificações e se quiser acompanhar o canal é importante se inscrever e é possível participar também do clube de membros aqui do canal Lenguamar. Eu sou o Fernando Menegatti, professor e pesquisador da área cultural e linguística vêneta, ensino língua vêneta, italiano, latim, português e inglês. Antes de tudo, é necessário notar que grande parte dos ítalo-brasileiros que vão para fora geralmente são aqueles que têm o reconhecimento da cidadania italiana e, portanto, são pessoas mais velhas, principalmente os que vão para a Itália, na casa dos 30, 40 a mais. Sendo assim, boa parte dessas pessoas como eu, conviveram com seus avós, alguns ainda com seus bisavós, e beberam da fonte cultural linguística, muitas delas vêneta, próximo da realidade lá do final do século XIX, o período da grande imigração dessa realidade cultural. Isto é, enquanto os jovens dos dias de hoje, por sua vez, nunca tiveram nenhum referencial acerca da sua identidade de imigração, os mais velhos ainda o tiveram e logo também criaram diversas expectativas em relação à Itália e à Europa em geral, por que não, Expectativas que, considerando a atualidade, raramente são atendidas, pois os tempos são outros, isso é evidente. O que quero dizer, por experiência própria, é que quanto mais interiorana a pessoa foi, mais ela absorveu daquela raiz antiga dos seus antepassados. No meu caso, meus pais ainda falavam vêneto, contavam histórias que seus pais contaram para eles, que por sua vez, muitas histórias foram contadas pelos bisavós, ou seja, os próprios imigrantes, e claro que os momentos de convivência que os próprios avós e tios também explicitaram durante toda a minha infância foi de um contexto de vida cultural e de um modo de ser característico do europeu, especificamente o modo dos vênetos, daqueles que viviam durante o período anterior à Revolução Industrial. Meus pais, por exemplo, não sabiam falar português até os 5 anos de idade. Isso mesmo, eles falavam apenas língua vêneta e também não tinham proximidade com o contexto urbano, apenas vivenciavam a realidade rural, onde os dias começavam cedo, geralmente ainda de madrugada, e finalizavam ao entardecer, quando já não era mais possível trabalhar na roça, porque a luz faltava. E por falar em luz, nesse momento aí nem sequer energia elétrica existia no interior do sul do Brasil e, portanto, tínhamos aqui uma vida ainda bastante marcada por uma realidade próxima da Idade Média, podemos dizer. Isto fala-se aí da década de 50 até 1960 no contexto rural brasileiro. Então, presta atenção, porque tudo isso tem sim a ver com o motivo intrínseco do porquê a Itália moderna decepciona às vezes, tanto o ítalo brasileiro, além das razões práticas do dia a dia. Sendo assim, a vida que meus próprios pais e muitos dos pais de vocês também, levaram até muito depois dos 5 anos de idade, até o início da fase adulta, que foi quando eles então se mudaram para a cidade, era uma vida que pode-se dizer ainda feudal, num contexto feudal. Isso significa que havia uma permanência absoluta de vida ancestral europeia precedente à Revolução Industrial, mesmo nascidos no Brasil. Portanto, sem eletricidade no campo, por exemplo, o tempo era marcado pelo nascer e pôr do sol, pelas estações. A vida toda girava em torno do plantio, da colheita, do cuidado com a terra, com os animais também. A socialização dava-se muito entre a família, o casal tinha de 5 a 10 filhos,
quando não mais. Por exemplo, na família da minha mãe, eram em 8 irmãos, seriam 9, porque a minha primeira tia faleceu quando bebê. Estávamos ali numa época em que a morte de recém-nascidos era alta e muito comum. A família do meu pai foi constituída por 10 irmãos e isso seguiu assim até que a imposição do meio urbano, a indústria, o ritmo acelerado, a inflação, né, os parcos recursos divididos entre uma massa densa no contexto das cidades, começou a reduzir o número das famílias, né, as famílias, até chegarmos nos dias de hoje, onde já se encontram pessoas que nem sequer querem ter filhos. Certamente isso é um problema gravíssimo, ocasionado aí pelo pós-revolução industrial, uma pauta que merece um vídeo inteiro. Bem, além da família, o convívio social mais intenso naquela época estava 100% conectado à paróquia, por exemplo. Novamente encontramos uma forte raiz europeia medieval aqui no Brasil mesmo, interiorano, né, dos meus pais, a paróquia e o padre das famosas linhas, que na Itália chamam de frações, continuavam sendo o centro não só da vida espiritual, mas também da vida social. Os domingos de missa, procissões e festas de santos patronos eram os únicos momentos de pausa e de convívio comunitário, exatamente como fazia-se séculos atrás na Europa medieval. Aqui no sul também havia a cultura do filó, onde nas noites frias de inverno as famílias de vizinhos elas continuavam aí se reunindo, né, para conversar, para afiar a lã, consertar ferramentas, cantar e contar histórias orais passadas aí de gerações em gerações. No meu caso, me lembro que ainda no meio urbano, meus pais sustentaram isso quando iam visitar algum vizinho ou que algum vizinho vinha nos visitar, todos diziam, hoje vamos fazer filó. O trabalho com os animais também ficava evidente e constituía parte importante da vida. Meu avô, né, Zanella, por parte de mãe, ele sustentou essa vida de campo, de roça, até ficar bem velho e então ele precisou se mudar para a cidade junto com os filhos. Mas antes disso, ele e minha avó cuidavam da terra e dos animais como galinhas, porcos, bois, vacas, coelhos, etc. Bem, e mesmo na cidade, meus pais, por exemplo, e também os vizinhos, a todo custo ainda tentavam manter ao menos um pouco dessa ligação com a tradição antiga. Quão comum era passar pela rua e ver uma horta no quintal, no fundo das casas, né? Alguns, como meu pai, ainda se aventuravam na criação de certos tipos de animais, como coelhos, mesmo inseridos num contexto de bairro de uma cidade. Tudo isso sempre foi uma posição irredutível de se manter fiel às origens, algo que, querendo ou não, perpetuou em nossa geração, ainda que por meios diferentes, né? A gente precisa ver isso. Creio que já disse o bastante para nos aproximarmos do fim, ao menos da nossa conclusão, né? O fato é que, mesmo tendo contexto e histórias diferentes, creio que a história da sua família também teve particularidades ligadas às tradições, as quais dificilmente são vistas na Europa moderna. No interior do Brasil ainda é possível ver, mas infelizmente em contextos extremamente secularizados, como em alguns locais da Europa, Estados Unidos, Canadá, essas antigas tradições camponesas do século XIX, às quais minha geração tanto se afeiçoou e foi acostumada a percebê-las como algo nosso, já não existem mais há décadas, não pelo menos de forma natural como existe ainda em muito interior do Brasil. É verdade que, assim como os nossos nonos, né, tocaram aquele barco o qual receberam dos nossos bisavós, também nossos pais queriam tocar o mesmo barco recebido aí dos nossos avós. Mas sentiam-se em um desconforto latente porque aquele barco já não estava mais completo, né? Eles estavam já inseridos num contexto urbano e não era mais possível então manter as tradições com 100% de perfeição, ainda que mantivessem a horta no quintal, nos fundos da casa, a língua vêneta, no meu caso e muitas pessoas aqui, né, falando em família, o filó com os vizinhos, a missa dominical, a vida ativa em paróquia. Por exemplo, a minha mãe foi zeladora, meu pai e minha mãe foram festeiros, né, da paróquia e assim por diante. Ainda assim, não era a mesma coisa de antes, né? E se o barco já estava furado com os nossos pais, nós navegamos em uma jangada prestes a naufragar e os que vieram depois de nós, coitados, estão
já quase se afogando, né? Então, tudo isso é válido, certamente é válido para dizer que não, senhores e senhoras, de certo, a decepção com a Itália não está somente nos motivos práticos modernos, mas está, antes de tudo, ligada à falta de identidade, uma identidade que os tempos modernos fizeram questão de apagar para que assim nascesse uma outra sociedade pautada pelo consumo, individualismo extremo, todas essas mazelas que a gente já conhece. Aliás, certa vez visitei uma associação ao norte da Itália que trabalha com descendentes espalhados pelo mundo e claro que a maioria deles são ítalo-brasileiros, isso já faz uns 7 anos. E foi justamente essa percepção a qual eles me passaram, a percepção deles, que os ítalo-brasileiros chegam imaginando o lugar que os seus antepassados saíram e se deparam com algo muito diferente, né, daquele local contado para eles. E assim, com o tempo, o que durante anos em sua vida, na vida do descendente, né, parecia um sonho, né, vai se tornando frio e vazio porque não consegue mais fazer uma relação entre o mundo antigo, vívido, colorido, cheio de histórias familiares, as quais infelizmente ficaram para trás, com o contexto da Itália moderna. Bem, eu quis gravar esse vídeo falando sobre essa pauta porque eu especialmente não critico os que retornam justamente por saber dessas coisas e claro, achei necessário trazer uma abordagem um pouco mais profunda quanto à crise de identidade na qual o mundo moderno nos meteu aí. E você, também sente que existe uma desconexão entre a Itália dos dias de hoje com aquilo que nos foi passado pelos nossos antepassados? Me deixe seu comentário aqui no vídeo. Eu quero saber mais sobre o que você pensa a respeito disso. Antes de ir embora, gostaria de te convidar para esse encontro especial que fazemos sempre em novembro, nossa imersão em História e Língua Vêneta. É um final de semana inteiro onde nos reunimos por videochamada para nos aprofundarmos nessas questões que são, obviamente, de modo intrínseco nossas. O encontro ocorrerá nos dias 28 e 29 de novembro. Você que quer ver as aulas, mas não poderá participar ao vivo, precisa fazer a inscrição do mesmo jeito, pois esse conteúdo vai ser disponibilizado, gravado só para os que se inscreveram anteriormente. A inscrição é um valor simbólico de R$ 45. Para participar, entra no grupo de WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Agradeço pela atenção de todos e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Strucon.